O livro de Daniel começa nas cinzas do exílio e termina com a glória da ressurreição. E uma questão que ressoa ao longo do livro é que, apesar dos poderes malignos que se opõem a Deus e perseguem seu povo, Deus se levanta como um soberano, como rei de reis sobre os reinos do mundo, e ele cuida de seu povo até a vitória final. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos começando um novo trimestre, uma nova lição. Vamos estudar o livro de Daniel e o título do tema dessa semana é Da Leitura à Compreensão. E estudaremos, como já falamos, o fascinante livro de Daniel, conhecido também na história como o pequeno livro mencionado em Apocalipse. E vamos enfatizar 3 elementos para o estudo do livro de Daniel. O primeiro elemento é a estrutura do livro. Em segundo lugar, vamos falar sobre a interpretação do livro. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a relevância atual do livro. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto, então, a unidade estrutural literária no livro de Daniel. Encontramos uma estrutura caracterizada por 2 elementos fundamentais. Em primeiro lugar, a repetição e, em segundo lugar, a expansão. Por exemplo, os capítulos 2, 7, 8, 10 e 12 são uma cadeia progressiva de recapitulações e também expansões. Em outras palavras, o autor nos leva a partir de uma sequência de eventos do começo ao fim e depois volta ao início para poder descrevê-los novamente, e desta vez com termos diferentes ou desde outra perspectiva. E isto fortalece ainda mais aquele princípio. Pode-se comparar a estrutura do livro de Daniel com uma escada espiral que sempre gira em torno do mesmo ponto central, mas cada vez mais alta. É importante também mencionar nesta ocasião que o livro começa em hebraico, continua em aramaico e depois termina em hebraico. E as histórias e profecias registradas no livro de Daniel não devem ser entendidas como linhas independentes. Elas se entrelaçam em uma unidade estreita. O segundo assunto da lição dessa semana é a interpretação do livro. Ao longo da história, as profecias de Daniel foram entendidas em pelo menos 4 perspectivas. A primeira perspectiva é o preterismo, depois futurismo, idealismo e historicismo. E vamos entender um pouquinho mais cada uma dessas perspectivas. Vamos começar com o preterismo. O que é o preterismo? Esta perspectiva considera os eventos proféticos como já realizados. O futurismo acredita que as profecias de Daniel serão cumpridas literalmente em um período escatológico, quer dizer, na época do fim. E o idealismo, e esta perspectiva, entende os eventos proféticos como verdades sem referência ao tempo e sem referentes históricos específicos. E finalmente o historicismo, e esta perspectiva reconhece que o cumprimento das profecias de Daniel ocorre dentro do fluxo da história, desde o tempo de Daniel até o estabelecimento do reino de Deus. Agora, os adventistas do sétimo dia adoptaram a abordagem historicista por algumas razões claras. E um estudo cuidadoso validou o fato de que o conceito historicista flui naturalmente no livro de Daniel. E vamos a mencionar 3 exemplos. O primeiro exemplo está no intérprete anjo em Daniel, e ele usou esse método para explicar o significado das visões do profeta. É um sonho. Por exemplo, Daniel é informado de que o sonho do rei em Daniel 2 representa 4 reinos que surgirão na história humana, e isto acontecerá antes que o reino de Deus seja estabelecido. 4 períodos históricos. Vocês podem confirmar no livro de Daniel, capítulo 2. Um segundo exemplo é que o próprio Jesus entendeu Daniel 9, 26 e 27 de uma perspectiva historicista, porque se referiu à futura destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, segundo Lucas 21, 20 al 22.
E um terceiro exemplo encontramos na experiência de Paulo, que mencionou uma sucessão de eventos proféticos que deveriam ser cumpridos na história e também na época antes de que a segunda vinda de Jesus acontecesse. Então, aqui há exemplos claros do historicismo como um método para a compreensão do livro de Daniel. E tudo isso também temos que lembrar o princípio dia por ano, que é muito claro no livro. O terceiro assunto é a relevância atual do livro. Podemos mencionar pelo menos duas questões relevantes para o nosso tempo. Em primeiro lugar, Deus está no controle da história. E para poder entender o livro de Daniel, precisamos saber que em todas as páginas desse livro nós vemos que Deus se mostra no controle. No início do livro, por exemplo, ele entrega Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, mas no final do livro, ele ressuscita seu povo dentre os mortos. Não acaba com a história apenas sem fim. Deus intervém. E na fornalha ardente, por exemplo, e na caverna de leões, o próprio Deus os acompanha. Ele estabelece reis, remove reis, relevando assim seu plano de estabelecer seu reino para sempre. Um segundo assunto é a importância do remanescente final para este tempo. Daniel destaca o privilégio e as responsabilidades do povo de Deus remanescente hoje, que levaria uma mensagem especial a todas as nações, tribos, línguas e povos. E, em grande medida, a nossa identidade como Igreja Adventista e tem que ver com a mensagem e a missão que estão fundamentadas na mensagem profética do livro de Daniel. Algumas aplicações ao final do nosso esboço. Ao percorrer as páginas do livro de Daniel, nós encontramos pessoas que oram, reis arrogantes, animais híbridos, chifres falantes e anjos brilhantes, mas acima de todo personagem de todas as profecias está o Todo-Poderoso e Soberano do Universo, que é o centro do livro. Um dia o encontraremos cara a cara com quem permanece conosco na vida e na morte, Miguel, nosso príncipe, Jesus, que reinará para sempre. Que Deus abençoe este estudo fascinante do livro de Daniel e fortaleça a nossa fé nesse trimestre. Vamos orar. Querido Pai, que Tua palavra possa ser aberta, compreendida e possa fortalecer nossa fé, especificamente nesse tempo. Abençoa, Senhor, o estudo cuidadoso de Tua palavra nesse trimestre. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre, nosso lema, maná, cada dia, cada manhã, é alimento para a vida. E que Deus conceda a cada um de vocês um abençoado 2020. Que Deus abençoe a vocês.